Olá, nós paramos aqui no parágrafo 2347, dentro dos nossos estudos do sexto mandamento da lei de Deus, guardar castidade. Hoje nós vamos ver, nesse encontro, as diversas formas em que se deve praticar essa virtude da castidade. Todas as pessoas têm essa vocação à castidade. Depois nós já vamos ver os pecados, principalmente os mais graves, contra a castidade. São perversões sexuais. E vamos então até o parágrafo 2356. As diversas formas de castidade. Fazendo assim um resumo bem rápido de um vídeo, há 2 vídeos atrás, que nós fizemos uma introdução. Nós não podemos separar o que Deus uniu. O ser humano é homem e mulher. Poderíamos até dizer, o homem é uma pessoa humana, a mulher é uma pessoa humana, com igual dignidade. Deus, nós vemos lá em Gênesis, capítulo 5, versículo 2, Deus criou o homem, como tem em algumas traduções da Bíblia, ou Deus criou o ser humano, em outras traduções, homem e mulher, e ninguém separe o que Deus uniu. Então, a nossa vocação à castidade é para que sigamos o que Deus fez, ou seja, o corpo humano é sagrado, destinado a ser templo do amor, templo do Espírito Santo. Então, ninguém tem o direito de profanar o próprio corpo, nem profanar o corpo do próximo. Os atos sexuais são para o matrimônio entre o homem e a mulher, que se unem e formam uma só carne. Esse é o destino que Deus deu a esse mandamento e que nós estamos, então, estudando agora. Vamos ver. Todo batizado é chamado à castidade. O cristão se revestiu de Cristo, modelo de toda a castidade. Todos os fiéis de Cristo são chamados a levar uma vida casta, segundo seu específico estado de vida. No momento do batismo, o cristão se comprometeu a viver sua afetividade na castidade. Quanto a esses diversos tipos de vida, estado de vida, nós vamos ver no próximo slide. Mas chamados à castidade, como essa introdução que nós fizemos, desde o batismo. Desde o batismo, a pessoa se torna filho adotivo de Deus. E Deus quer que a gente siga o que Ele fez na criação. O homem se une à sua mulher, os dois serão uma só carne e precisam ser fecundos, gerar filhos. E Deus quer os filhos dos homens. Esse é o fim específico do ser humano. Embora haja, então, outros estados de vida, conforme nós vamos poder ver nesse próximo slide aqui, e cada um deles tem a sua originalidade, e nós não separamos uns dos outros, louvando mais a um estado de vida do que o outro. Todos são dignos e belos diante de Deus. Vamos ler. A castidade há de distinguir as pessoas de acordo com seus diferentes estados de vida. Umas na virgindade ou no celibato consagrado. Maneira eminente de se dedicar mais facilmente a Deus com um coração indiviso. Outras, de maneira como a lei moral determina, conforme forem casados ou celibatários. As pessoas casadas são convidadas a viver a castidade conjugal. Os outros praticam a castidade na continência.
Existem 3 formas da virtude e da castidade. A primeira, dos esposos. A segunda, da viuvez. A terceira, da virgindade. Nós não louvamos uma delas, excluindo as outras. Nisso, a disciplina da igreja é rica. Os noivos. Os noivos são convidados a viver a castidade na continência. Colocados assim à prova, descobrirão o respeito mútuo, se fortalecerão na fidelidade e na esperança de se receberem um ao outro de Deus. Reservarão para o tempo do casamento as manifestações de ternura específicas do amor conjugal. Mutuamente se ajudarão a crescer na castidade. Então vamos lá. Nesses estados de vida, se destaca aqui aquelas pessoas que se consagram a Deus, exclusivamente para o serviço do reino de Deus. Prometem ou fazem votos de viver essa castidade. Renunciam ao sacramento do matrimônio para um fim maior, que é o de servir os irmãos e as irmãs, ajudando-os na caminhada de fé, no caminho da salvação. Então, são as irmãs religiosas, nós também as conhecemos como freiras, os irmãos religiosos, que temos muitos, milhares deles, em congregações religiosas, os padres, todos eles fazem votos, prometem ser celibatários, ou seja, para que não haja divisão, né? Um coração indiviso significa isso. Não precisam aí cuidar de familiares, das preocupações, do serviço, do trabalho, de suas profissões, para ficarem exclusivamente a serviço do reino de Deus. Um outro estado, de maneira como a lei moral determina, casados ou celibatários, ou seja, mesmo pessoas que não queiram se consagrar a Deus, têm suas profissões, mas não querem o sacramento do matrimônio, preferem também ter esse celibato, sejam homens ou sejam mulheres, mas também têm que viver a castidade. É também um cumprimento da lei moral. E temos também as pessoas casadas. Não é porque são casados que estão livres da prática da castidade, não. A castidade no matrimônio, que também vai ser objeto de nossas reflexões muito em breve. Talvez já no próximo vídeo a gente já comece nesse assunto. Então, nós não louvamos, a igreja não deixa que uma seja mais sublime do que a outra. Não, todas têm a sua dignidade, a sua especificidade, de modo que para Deus a prática da castidade é para todos. Não se exclui ninguém. Todos nós somos vocacionados a manter a dignidade, a pureza, a inocência do nosso corpo e do corpo do próximo. Quanto aos noivos, não é porque são noivos e já estão liberados para os atos sexuais. Não é isso também que Deus quer. O sacramento do matrimônio, procurem quanto antes o sacramento do matrimônio. Agora eu não posso, agora não tem como, ainda não... Sempre se consegue se dar um jeito na vida do matrimônio. Não precisa, talvez, esperar que tenha casa, festa de arromba, um ato social, uma ostentação. Eu quero um meu casamento assim. E às vezes fica protelando, quando o principal é o sacramento, é os dois se doarem um ao outro e já viverem sob a bênção de Deus com este sinal visível do sacramento que eles se ministram. Então, eles, mesmo que demore aí um tempo para o sacramento, eles são convidados a viverem sim a castidade, se guardando, se preservando, para depois
terem os atos específicos, né, de um amor conjugal quando receberem, a partir de quando receberem o sacramento do matrimônio. É isso que a Igreja nos ensina, com base também, claro, no objeto principal da criação, no objetivo que Deus quer para o ser humano. Agora a gente já entra nesse item aqui de pecados, os principais pecados e pecados graves contra a castidade, chamadas aqui de ofensas. Vamos ver. A luxúria é um desejo desordenado, um gozo desregrado do prazer venéreo. O prazer sexual é moralmente desordenado quando é buscado por si mesmo, isolado das finalidades de procriação e de união. Por masturbação se deve entender a excitação voluntária dos órgãos genitais, a fim de conseguir um prazer venéreo. Tanto o magistério da Igreja, na linha de uma tradição constante, como o senso moral dos fiéis, afirmaram, sem hesitação, que a masturbação é um ato intrínseca e gravemente desordenado. Qualquer que seja o motivo, o uso deliberado da faculdade sexual, fora das relações conjugais normais, contradiz sua finalidade. Então, primeiramente, a luxúria, que é um pecado, é um dos 7 pecados capitais. Nunca se deve confundir luxúria com uma vida de luxo. São coisas diferentes, de ostentação. Não, a luxúria é uma perversão dos atos sexuais, né? Desejos desordenados. Quando aqui se fala de um prazer venéreo, e aqui também vai se repetir, né? Busca da masturbação de um prazer venéreo. Essa palavra venéreo, esse adjetivo aí, é para lembrar aqueles costumes pagãos de ter ídolos, como na Grécia, a Afrodite, que é a deusa considerada do amor para eles, e daí vem os termos também afrodisíaco, né, da deusa da mitologia grega, Afrodite, mas que na mitologia romana recebe o nome de Vênus, essa deusa do amor e do prazer. Então, daí que vem também esse adjetivo para prazer venéreo, né, das coisas do amor, lembrando esse paganismo, né, de ídolos ou de deusas que tanto na Grécia como em Roma eles cultuavam. E também as doenças venéreas, né, que são as doenças que são oriundas, que são geradas por atos sexuais, quando se transmitem doenças um para o outro. A luxúria, ela é um pecado grave, porque ela busca, né, os prazeres sexuais que não são aqueles da finalidade que Deus tem para o ser humano. O homem e a mulher se unem para gerar filhos e são uma só carne. Por isso é um pecado grave, vai contra a lei de Deus. Masturbação também é a busca individualista de prazeres sexuais, ou seja, subverte o mandamento de Deus que os atos sexuais no sacramento do matrimônio é o homem se doando para a mulher se doando para o marido, para o esposo. Então, esse é o objetivo do ser humano, de acordo com a vontade de Deus. Quando a pessoa sozinha, ela se masturba, ela está sendo egoísta, ela está sendo individualista, ela está profanando o seu corpo. Por isso, também é um ato desordenado. E isso há milênios. Não é invenção também da Igreja, porque desde o Antigo Testamento tudo isso já era condenável. Mas esse parágrafo
2352, ele continua. Por isso que tem mais esse slide aqui. Vamos ler. Aí, está se falando da masturbação, né? O prazer sexual é buscado fora da relação sexual exigida pela ordem moral, que realiza, no contexto de um amor verdadeiro, o sentido integral da doação mútua e da procriação humana. Para formar um justo juízo sobre a responsabilidade moral dos sujeitos e orientar a ação pastoral, se deverá levar em conta a imaturidade afetiva, a força dos hábitos contraídos, o estado de angústia ou outros fatores psíquicos ou sociais que minoram ou deixam mesmo extremamente atenuada a culpabilidade moral. Então nós comentamos já no parágrafo anterior, né, que a finalidade do matrimônio, da união do homem e da mulher, é a procriação. Né? A procriação e essa união, a vivência mesmo até desses prazeres sexuais com castidade entre os esposos. Agora, quando há masturbação, precisa-se ver sempre o que leva a pessoa a fazer isso. Aqui citam alguns exemplos ou algumas características desses atos que diminuem, às vezes, a culpabilidade da pessoa. Né? Então, sempre com uma orientação espiritual, com uma orientação, sempre é possível, né, esclarecer isso daqui. Às vezes se trata de uma imaturidade afetiva que a pessoa esteja passando, né, hábitos, estado de angústia, outros fatores psíquicos que o catecismo aí não entra em detalhes, mas deixa em aberto para que isso seja esclarecido por pessoas capacitadas, pessoas que tenham essa formação para ministrar essa orientação. Continuando, outras ofensas, outros pecados graves contra a castidade. Nós temos aqui a fornicação e a pornografia. Vamos ler. A fornicação é a união carnal fora do casamento, entre um homem e uma mulher livres. É gravemente contrária à dignidade das pessoas e da sexualidade humana, naturalmente ordenada para o bem dos esposos, assim como para a geração e a educação dos filhos. Além disso, é um escândalo grave quando há corrupção de jovens. A pornografia consiste em retirar os atos sexuais reais ou simulados da intimidade dos parceiros, para exibi-los a terceiros de maneira deliberada. Ela ofende a castidade porque desnatura o ato conjugal, doação íntima dos esposos entre si, atenta gravemente contra a dignidade daqueles que a praticam, atores, comerciantes, público, porque cada um se torna para o outro objeto de um prazer rudimentar e de um proveito ilícito. Mergulha uns e outros na ilusão de um mundo artificial. É uma falta grave. As autoridades civis devem impedir a produção e a distribuição de materiais pornográficos. Isso é o que a igreja ensina para o mundo todo, para todos os cristãos. A fornicação são atos sexuais fora do casamento. Mesmo que sejam pessoas livres, não sejam casadas, porque se forem casadas é adultério, um pecado gravíssimo. Mas a fornicação, né, foge do que Deus determina, que é o sacramento do matrimônio, porque desde o princípio os criou homem e mulher, como a gente vem sempre repetindo, e vamos sempre falar isso, porque é o magistério da igreja, com base nas Sagradas Escrituras, e na obediência que todos nós devemos ter a Deus e o respeito consequente, né, desse amor que nós devemos retribuir a Deus. A pornografia. Toda a produção de pornografia por indústrias, pela mídia, pelos meios sociais, rádio, televisão, né, cinema, tudo isso é pecado grave, é falta grave. Porque desvirtua completamente todo essa vocação do ser humano à castidade e essa sublimidade que deve existir
no amor entre os esposos. Homem e mulher, Deus os criou e ninguém separe o que Deus uniu. Tudo que sai daí é separação, é ir contra o que Deus determinou. Então, a pornografia, claro, de qualquer tipo, de qualquer idade, de qualquer gênero, é sempre um ato de pecado grave, ofensa à castidade, pecado mortal. Prostituição. Vamos ver. A prostituição vai contra a dignidade da pessoa que se prostitui, reduzida assim ao prazer venéreo que dela se obtém. Aquele que paga, peca gravemente contra si mesmo. Viola a castidade à qual se comprometeu em seu batismo, mancha seu corpo, templo do Espírito Santo. A prostituição é um flagelo social. Envolve comumente mulheres, mas também homens, crianças ou adolescentes. Nestes dois últimos casos, ao pecado soma-se um escândalo. Se é sempre gravemente pecaminoso entregar-se à prostituição, a miséria, a chantagem e a pressão social podem atenuar a imputabilidade da falta. Então, o pagamento pelo sexo, a prostituição, seja de mulheres, de homens, quando é de menores, aí tem mais um pecado que se chama escândalo, muito grave também. Então, é a busca de prazeres sexuais, né, que viola a dignidade que o corpo humano tem, e nós, os batizados, que somos casa, templo do Espírito Santo, morada de Deus, não pode ser profanado. Então, tanto aquele que usa um outro corpo, de uma mulher, de um homem, seja de quem for, pagando inclusive ou recebendo, está num prazer venéreo desordenado, fora do que Deus determinou desde os primórdios. Então, a prostituição, as pessoas, né, podem ter a sua culpabilidade também diminuída, caso a caso, busque-se orientação a esse respeito, mas não deixa de ser também uma ofensa à castidade. E o estupro, por fim, esse último parágrafo aqui, 2, 3, 5, 6, falando das pessoas que às vezes são sequestradas, ou mesmo que não tenham o sequestro, venham a sofrer esse tipo de abuso, e é o que nós vamos ver. Leia comigo. O estupro designa a penetração à força, com violência, na intimidade sexual de uma pessoa. Fere a justiça e a caridade. O estupro lesa profundamente o direito de cada um ao respeito, à liberdade, à integridade física e moral. Provoca um dano grave que pode marcar a vítima por toda a vida. É sempre um ato intrinsecamente mau. Mais grave ainda é o estupro cometido pelos pais, incesto, ou educadores contra as crianças que lhes são confiadas. Também não há muito o que comentar, porque é claríssimo, né? Os termos estão aí com uma clareza que não precisa tanto de considerações. O estupro é uma agressão, é violência contra alguma pessoa, e isso pode marcá-la para o resto da vida, né? Quantos danos isso daí vem a causar a tantas pessoas, que muitas vezes se perdem, né? Se sentem indignas, sujas, etc., por um crime da qual foram apenas vítimas. Pecados gravíssimos, todos esses ofensas à castidade. Nós paramos por aqui hoje, mas lembre-se, todos esses pecados
por causa do amor de Deus, que é imensurável, tem o perdão de Deus caso a pessoa saia desses pecados. Deixem esses pecados, se dirijam a Deus através dos meios necessários, procurem a igreja, se convertam, peçam perdão, Deus perdoa na hora. Deus é apaixonado pelo ser humano, Deus não quer que ninguém se perca, ninguém. Então, mesmo as pessoas que têm, uma vida desordenada, já aconteceu com muitos santos assim, santos e santas que conseguiram a salvação e estão hoje na glória eterna, porque tiveram essa coragem de sair do pecado, a humildade de pedir perdão a Deus e conseguem na hora, porque é isso que Deus quer, perdoar as nossas ofensas, para que nós também saibamos perdoar aqueles que nos têm ofendido. É assim a caminhada de fé, à qual todos nós temos que nos dedicar com fortaleza, com coragem, com espiritualidade, essa ascese, esse crescimento no amor de Deus está aí aberto para todos. É uma questão de decisão pessoal, de livre-arbítrio, Então, que Deus te ajude, que Deus o conserve sempre nesse caminho da fé. E Deus te abençoe.